Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 84 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, você vai já precisar ter em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, a caneta e o lápis, a borracha e o apontador. Será necessário que você faça as anotações de tudo aquilo que nós iremos aprender. E o assunto a ser estudado hoje será uma revisão de acentuação gráfica. Como este assunto, tem algumas regrinhas, então a professora dividiu esta aula em duas partes. Hoje nós estudaremos a parte 1 de acentuação. Nossos objetivos para a aula são os seguintes: relembrar as regras de acentuação e aplicar as regras de acentuação gráfica. Muito bem, pessoal. Então, a acentuação gráfica, ela consiste na colocação do acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. O novo acordo ortográfico, que está sendo usado desde o ano de 2009, ele estabeleceu algumas mudanças em relação a algumas regras de acentuação gráfica. Na nossa língua portuguesa, nós temos 3 tipos de acentos gráficos e são os seguintes: o acento agudo, que é o risquinho, inclinado para a direita; o acento grave, que é o risquinho inclinado para o lado esquerdo; e o acento circunflexo, o famoso chapeuzinho do vovô, não é mesmo? É assim que vocês aprenderam quando vocês iam lá nos anos iniciais. Então, são estes 3 tipos de acentos. Nós vamos estudar regras de aplicação do acento agudo e do acento circunflexo, deixando o acento grave, que é utilizado apenas no A, quando o A forma uma crase, para estudarmos depois separadamente nas regras de crase. A acentuação tônica, ela refere-se à intensidade com que são pronunciadas as sílabas das palavras. Então, aquela que é pronunciada de forma mais acentuada, a gente vai chamar de sílaba tônica, ou também a sílaba mais forte. Tirando a sílaba tônica da palavra, as demais sílabas são pronunciadas com menor intensidade. Então, elas são classificadas como sílabas átonas. De acordo com essa tonicidade, as palavras elas vão ser classificadas em 3 tipos, que são as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. E aqui agora, nesse momento, a gente vai relembrar um pouquinho dessa classificação, porque ela é extremamente importante para a regra de acentuação. Então, começando com as oxítonas, Oxítonas são as palavras que têm a última sílaba tônica. Então, a última sílaba lá de trás. É sempre de trás para frente que a gente faz essa contagem. Então, são exemplos de palavras oxítonas: café, coração, cajá, atum, caju, papel. Vejam que a professora destacou de cor vermelha a sílaba tônica da palavra, Então, aqui eu tenho todas as palavras oxítonas, pois a sílaba mais forte, a sílaba tônica, é a última sílaba. Já as paroxítonas são as palavras que têm a penúltima sílaba tônica, Sempre contando de trás para frente. Então, é a segunda sílaba de trás para frente na palavra. São exemplos de paroxítonas a palavra útil, tórax, táxi, leque, retrato, passível, entre outras. Vejam que eu destaquei também de cor vermelha a sílaba tônica destas paroxítonas. Algumas paroxítonas vocês estão observando ali que tem acento e algumas não têm acento, Então, sílaba tônica nem sempre é a sílaba tem que estar acentuada,
Tem palavras que não têm sílabas acentuadas, no entanto, elas possuem sílaba tônica. E as proparoxítonas são as palavras que têm a antepenúltima sílaba tônica, ou seja, a terceira sílaba de trás para frente. São exemplos de proparoxítonas: lâmpada, câmara, tímpano, médico, ônibus. Então, se eu separar, essas palavras, vamos pegar, por exemplo, ali a palavra tímpano. Tímpano. Última sílaba, penúltima, antepenúltima sílaba, que é o tim, que leva o acento, e é a sílaba tônica da palavra. Então, isso aqui só para que vocês lembrem essa classificação de oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, pois as regras de acentuação, elas giram em torno, dessa classificação das palavras. Então, vamos adiante. Acentuação gráfica, vamos lá para algumas regras fundamentais, começando pelas palavras oxítonas. Então, a regra diz que acentuam-se todas as oxítonas que terminarem em a ou as, sofá, sofás, e ou es, café, ip, ipês, o ou os, avó, avós, avós, em, ens, também, parabéns, além, porém, armazéns, e formas verbais que forem oxítonas, seguidas de pronome, que é o caso do encontrá-lo, perdê-lo, compô-lo, entre outras formas verbais. Então, aqui eu tenho a regra das oxítonas. Se a palavra tiver a última sílaba tônica e terminar numa destas formas, eu preciso acentuar a palavra, ok? Então, essa é a primeira regrinha. Monossílabos tônicos. O que são monossílabos? São palavras de uma única sílaba. E neste caso, elas são tônicas. Então, a regra diz que acentuam-se os monossílabos tônicos que terminarem em a ou as, a, pá, pás, chá, e ou es, es, ré, pé, lê, lês, o ou os, pó, cós, pós e pôs. Então, sendo um monossílabo tônico e terminarem a, e o e seus plurais, a gente tem que acentuar este monossílabo. Próxima regrinha, a regrinha dos ditongos abertos. Então, acentuam-se os ditongos abertos, ei, el, els, oi, ois. Em que situações, pessoal? Nas palavras oxítonas. Então, se tem ditongo aberto e a palavra é oxítona, leva acento. É o caso de anéis, papéis, chapéu, herói, heróis. E também dos monossílabos que tiverem ditongos abertos, ei, el e oi. Então, como exemplos, nós temos céu, céus, mói e dói, ok? Então, essa é a regrinha do ditongo aberto. E aí, bem grandão, lá a professora colocou uma observação, Nós ainda falaremos das palavras paroxítonas num outro momento, mas para já ir lembrando vocês que não levam mais o acento os ditongos abertos das paroxítonas. Então, antes do acordo ortográfico, essas palavras que estão aparecendo aí como exemplo no quadro amarelo, elas tinham acento no E ou no O. Hoje não tem mais esse acento, Então, assembleia, colmeia, ideia, jiboia, heróico, paranoico, onomatopeia, onomatopeico, europeia, geleia, apoia, entre outras palavras que sejam paroxítonas e que tenham o ditongo aberto ei, el ou oi, ok?
Então, lá na regrinha das paroxítonas, quando a gente chegar lá na próxima aula, a gente vai rever, né, novamente essa questão. Mas já é importante para que você, né, já vá escrevendo aí corretamente. Regrinha dos hiatos. Acentuam-se os hiatos I e U quando forem os seguintes casos, né? Então, quando eles estiverem sozinhos na sílaba, que é o caso do saída, saúde, juízes, Piauí. Lembrando que o hiato é um encontro vocálico, porém em sílabas separadas, né? Então, a gente tem aqui o encontro vocálico do A e o I. Entretanto, na separação silábica, esse I vai ser separado do A, né? Isso é um hiato. Também se esses hiatos forem acompanhados da consoante S, que é o caso de país, baús, o nome Luiz. As formas verbais seguidas de pronome, atraí-lo, possuí-la, né? Então, o verbo mais o pronome oblíquo, se formar hiato. Então, se eu separar aqui o atraí-lo, ó, a, tra, i, lo. Então, esse i formou um hiato, né? Ele ficou separado. Tá? O que acontece nessa forma verbal? Tem um hiato ali, né? E eu preciso colocar um pronome oblíquo, então eu preciso acentuar, que é o mesmo caso também do possuí-la. Possuí-la. Ok? Então, ocorreu um hiato ali naquela forma verbal. Não vai acento nas palavras em que o hiato é seguido do NH, como rainha, bainha, cainha e tainha. Então, se tiver NH depois do hiato, não se preocupe, a palavra não é acentuada. Algumas observações importantes, então. Não serão mais acentuados o I e o U tônicos, formando hiato, quando eles vierem depois de ditongo. Então, na tabelinha aqui está mostrando como que era antes do acordo ortográfico e como que é agora, né? Então, bocaiúva tinha acento, agora não tem mais. Feiura tinha acento, agora não tem mais. Sauípe também, sem um acento. Então, aqui eu tenho hiato I ou U, né? E esse I e esse U, eles vêm já depois de um ditongo, de um outro encontro vocálico, mas um ditongo é quando o encontro vocálico ocorre na mesma sílaba, né? Fica na mesma sílaba, por isso eu chamo de ditongo. As duas vogais estão juntas na mesma sílaba. Muito bem. Então, antes e agora. O acento pertencente aos hiatos o e e também foi abolido. Então, nessas duas letrinhas iguais, né? Antes levava o acento, como o caso ali do creem, leem, voo, enjoo. E agora, a gente não acentua mais as vogais iguais. Formas verbais. Então, as formas verbais que possuíam o acento tônico na raiz com a letra U tônico, precedido da letra G ou da letra Q, e seguido do E ou do I, não serão mais acentuadas. Entretanto, a pronúncia, né, não vai modificar. Então, apazigue, do verbo apaziguar, apazigue, entretanto, não muda a pronúncia, né? Tá sem o acento no U, mas eu continuo pronunciando esse U. Averigue, de averiguar, né? Continua igual, porém sem o acento. Argui, de arguir, que significa alegar, também, né? Sem o acento, mas a pronúncia permanece a mesma. Acentua-se a terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo, dos verbos ter e vir e dos seus compostos, conter, reter, advir, convir. Então, para eu diferenciar aqui quando o verbo está no singular ou no plural. Então, no singular não vai o acento, né? Ele tem, ele vem, ele contém, ele obtém, ele retém.
Perdão, ele contém, ele obtém e ele retém, vai o acento agudo, né? Não vai acento no tem e no vem. Então, no singular, a gente coloca nessas últimas 3 formas ali o acento agudo. Já no plural, para diferenciar, então, esses 2 primeiros que não levaram acento, no plural, eles têm e eles vêm, vão ser acentuados com acento circunflexo, para eu diferenciar singular de plural. E as outras 3 formas, né? No singular, elas foram acentuadas com acento agudo. No plural, elas serão acentuadas com o acento circunflexo. Eles contêm, eles obtêm e eles retêm. Não se acentuam mais as palavras homógrafas para diferenciá-las de outras que são exatamente iguais, porém com outra função ou com outro significado. Então, ali a gente tem pera, substantivo, que é a pera fruta, pera, preposição, é uma preposição mais antiga. Antigamente, usava-se um acento circunflexo no pera, né, no pera substantivo, para diferenciar. Hoje não existe mais esse acento diferencial. Para verbo de para preposição, também não há mais o acento no para verbo. Pelo ou pelos, substantivo, né? Que seria o pelo do corpo, o pelo do cachorro. E o pelo do verbo pelar. Também não tem mais o acento diferencial. Mas existem ainda, né, algumas exceções, como é o caso da forma verbal pôde, que leva ainda o acento circunflexo, quando ele estiver na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, né? Continua sendo acentuado para diferenciar do pode, né? Nesse caso, o verbo estaria daí no presente do indicativo. E também o verbo por. O verbo por continua com acento para diferenciar da preposição por. Muito bem, pessoal, vamos ficando então com essa primeira etapa, né, das regras de acentuação. Agora vocês irão fazer os exercícios propostos para esta aula e na próxima aula nós damos continuidade às regras de acentuação. Muito obrigada pela sua atenção e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais!